Vamos lá, eu quero falar com você sobre Mefibosete. Já ouviu falar nesse nome? Comenta aí. Já ouviu falar nesse nome na Bíblia? Mefibosete? Só fazer uma recordação aqui para você lembrar. Ele era neto do rei Saul. Ele era neto do rei Saul, tá? Ele era filho de Jonatas, tá bom? Então ele era da linhagem real naquela época de Davi. Nós falamos já do rei Davi, é só você ir no nosso canal do YouTube, que tem outras mensagens lá também, outros minutos de sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre Mefibosete, tá? Esse camarada não é aquele, como eu te falei, de você pegar muitas qualidades dele, mas de pegar situações e observar coisas que aconteceu na vida dele, que pode estar acontecendo na sua vida, ou você se identificar com o tipo desse personagem, tá? E você saber lá no último ponto, você vai entender aonde eu quero chegar nesse Minutos de Sabedoria. Então comenta aí alguma característica interessante que você aprende com Mefibosete. Mefibosete. Então, uma qualidade, né, que lá na frente teve, que a gente pode observar, é que ele tinha acesso ao rei, tá? Então ele teve acesso. Aguarda essa palavra aí, acesso. Então na nossa vida, nós precisamos ter alguns acessos, tá? O acesso, ele te abre, é como se você tivesse a chave, exemplo, a chave da sua casa. Você tem acesso a entrar na sua casa. Então, acesso é uma chave que você entra em lugares que sem essa chave você não poderia entrar, tá? Então, uma característica forte, né, que eu aprendo com Mefibosete é que ele tinha esse acesso ao rei, tá? Então, esse acesso fala de oportunidades. Então, você precisa... Com quem que você tem acesso? Quem que você pode ligar altas horas da noite? Com quem que é essas pessoas que você tem essa comodidade, essa facilidade, né? Pessoas simples, acesso, no caso dele, ele teve acesso ao rei. Mas você tem, talvez, pessoas simples, mas que você precisa desses acessos. Eu vi uma frase esse final de semana, participei de um evento, e lá falou algo interessante. Imagina você numa cidade pequena, tá? E seu filho precisa tomar aquele remédio naquele dia. Você foi no hospital e seu filho precisa tomar remédio aquele dia. E você chega na farmácia, a farmácia fechada. Se você tem acesso ao dono da farmácia, o que você faz? Você manda uma mensagem para ele, você liga para ele. Olha a importância de você ter acesso na vida, né? Então você precisa ser uma pessoa que tenha network, que tenha conhecimento. Tá? E não só as pessoas te conhecer e você conhecer a pessoa, mas que Deus te dê essa graça de você ter acesso a essas pessoas. Que Deus te dê essa graça de você poder realmente ter esse acesso liberado. Tem uma certa história, né, eu creio que é verdade, diz que uma pessoa perguntou para um rei, ou na verdade o rei perguntou para ele o que ele queria, né, pagar suas dívidas, resolver a situação. Eu não me lembro quem foi, mas diz a história que ele falou: meu rei, eu quero somente ter acesso a você. Eu quero ter acesso a vida toda a você, ao palácio. Tá? Porque ele sabia que com aquele acesso as outras coisas viriam. Tá? Então você precisa aprender com Mefibosete. Comenta aí alguma coisa aí que você aprende com Mefibosete. Alguma coisa na história de Mefibosete que você aprende com ela. Então, a primeira coisa que eu aprendo é o acesso. Outra coisa, como eu falei, né, esse personagem você não aprende muitas qualidades, mas aprende com a vida dele, com as situações ao redor da vida dele. Só para você contextualizar Mefibosete, embora que a gente não entre muito em questão teológica aqui, mas pegando essas características positivas ou negativas, ou características da vida do personagem bíblico. E a gente quando lá em Samuel você vê a história dele, então quando ele tinha 5 anos, ele ficou coxo de ambos os pés. Então ele teve um acidente, a pessoa que cuidava dele foi correr fugindo com ele, deixou ele cair, ele machucou. Então ele era coxo dos 2 pés, olha só, de ambos os pés ele era coxo. E o andar, o caminhar, trazendo para uma metáfora aqui sobre o coxo, o caminhar, a caminhada fala de você não depender de outras pessoas, mas caminhar sozinho. E a gente percebe Mefibosete
que uma situação na vida dele fez com que ele tudo dependesse dos outros. E olha o que é interessante, aprenda, se capacite para você depender só de Deus e de você. Tá? Então, assim, não dependa só dos outros. Claro que a gente precisa de pessoas para nos ajudar, mas não dependa dos outros. Não seja coxos de ambos os pés. Aprenda a se desenvolver, aprenda a estar em conexão, em aprendizado. Tá? Então, esse final de semana mesmo, o André tá aí, seja bem-vindo, André. O André tá aí, estava lá também, a minha esposa foi, então nós estivemos num evento e lá vai abrindo a sua mente. Então, aprenda a se capacitar nesse Minuto de Sabedoria, toda segunda a sexta-feira, 12h07. Nós estamos aqui compartilhando, então você vai se aprendendo a caminhada, a sua autocaminhada, você mesmo se caminhar, você mesmo a prosseguir. Tá? Então você percebe na vida de Mefibosete que ele era coxo de ambos os pés. Ele dependia dos outros. E você é uma pessoa que só depende dos outros? Ou você faz a sua história? Ou você corre atrás, busca e se capacita? Então, o se capacitar, poderíamos dizer aqui nessa história, que é os seus pés. E tem muita gente que está coxo de ambos os pés, tem muita gente que está acomodado, tá? Então eu sinto muito dizer para alguns aqui que talvez você está acomodado. Talvez você reclama da sua vida, talvez você reclama de onde você está, você reclama da sua situação, mas é porque você está coxo. E o coxo é estar acomodado. O coxo é estar paralisado. Então nós estamos aprendendo com Mefibosete, todos os dias aqui nós estamos aprendendo com um personagem bíblico. E hoje, o ensinamento de hoje, nós estamos mostrando que ser coxo simboliza você estar acomodado e não esteja acomodado. Não seja uma pessoa acomodada, aquela pessoa que não busca conhecimento, aquela pessoa que não busca sabedoria. Por que nós estamos compartilhando dos personagens bíblicos? É para você gerar desejo pela palavra de Deus. Sabe que nela você vai aprender coisas, né, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios. Tá? Você vai aprender o que fazer e aprender o que não fazer. Por isso que é minutos de sabedoria. Então não seja coxo como Mefibosete. Não seja paralisado. Não fique só dependendo dos outros. Não fique só reclamando da vida. Não fique reclamando só do governo. Vá, faça você. Seja a sua melhor versão a cada dia. Faça as coisas acontecer. E a gente aprende isso com a história de Mefibosete. Né? E uma coisa também, nós falamos sobre mindset esse final de semana, é que ele se via como um cão morto. Tá? Em um certo momento ali, a história fala que ele falou, olha, quem o rei quer com esse cão morto? Olha só, olha como a pessoa pensava de si mesma. E assim como a sua alma imagina ser, assim você é. Assim como você imagina ser, você é. Se você imagina ser um derrotado, você já é derrotado. Se você imagina ser um fracassado, você já é um fracassado. Se você imagina que você não pode chegar no topo, você já não vai chegar no topo. Então aprenda com essa história de Mefibosete. Aprenda que depende basicamente de você. Aprenda que você vai definir como você pensa. Se você pensa assim, imagina como os outros pensam. Em outros vídeos que está lá no nosso canal do YouTube, eu não me lembro qual personagem que nós estávamos modelando, que eu falei, olha, não dependa, eu acho que foi a Meretriz, né? Nós falamos sobre Raabe, tá lá no YouTube. Né? Então ela não dependeu do que os outros pensassem dela. Ela é prostituta, ela não quer saber, ela estava querendo mudar a história da vida dela e da descendência dela. E assim é comigo e é com você, sabe? Não se veja como um cão morto. Talvez você está me assistindo hoje e você tenha a síndrome de Mefibosete. Talvez você tenha a síndrome de Mefibosete, só vê derrota na sua vida, só vê fracasso, só vê lástima, só vê problema. Não, meu amigo, começa a se ver como filho do rei, começa a se ver como realmente um príncipe na casa de Deus. Show de bola? Então, como ele se via, Mefibosete se via como um cão morto. Né? Então, ele se via como alguém derrotado. Talvez você... Nesses dias você fala assim, eu não cresço porque eu não sei falar bem, eu não sei caminhar bem, eu não tenho isso, eu não tenho estudo, não tenho faculdade, não tenho dinheiro, não tenho um carro. Então você vai se limitando, e não se limite como Mefibosete se limitou, ao ponto de se chamar ele mesmo de cão morto. Você não é um cão morto, você é quem você quer ser, tá? Então nós estamos aprendendo hoje com Mefibosete, nós estamos falando algumas características dele, né? E outro ponto,
Antes do último ponto que eu creio que você vai se identificar muito com esse ponto. Nós não conseguimos aprender muitas coisas boas com Mefibosete. Nós aprendemos com a vida dele, tudo o que aconteceu, que nós podemos aprender algumas coisas a não fazer também, tá? Então vamos lá. Esse ponto aqui, ele era um colecionador de traumas. Imagina só, o pai dele morreu, o vô dele morreu, ele perdeu a linhagem de rei que ele tinha, ele ficou coxo de ambos os pés. Olha a história desse camarada. Olha a história desse camarada. E aí ele foi para uma cidade chamada Lodebar, que quer dizer é um lugar sem vida, né? É um lugar sem esperança. Então ele todo arrebentado ainda foi para um lugar, morar num lugar sem esperança. E então você via na história dele, né? Imagina um coxo, tanto que era difícil, é a vida nossa, os dois pés, tudo, tem os desafios. Imagina de uma pessoa como Mefibosete. E então você percebe as dificuldades que aconteceu na vida dele. E nesse ponto talvez você está se identificando. Talvez você fala, mas eu cresci sem meu pai, eu cresci sem minha mãe, eu cresci na dificuldade, eu não tive oportunidade de colégio particular, eu vivi passando dificuldade financeira, eu tive muitas limitações. Na minha vida não foi diferente, mas eu nunca aceitei viver em Lodebar. Você não pode aceitar viver sua vida num lugar de derrota. Eu nunca aceitei isso na minha vida. E você não pode aceitar isso na sua vida, ser um colecionador de traumas. E mesmo que aconteceu situações que não dependeu de você, né, você pode, né, e deve se apropriar do que Deus tem para você. Que é o último ponto que eu quero falar, que eu mais aprendo, que eu mais identifico com essa história de Mefibosete. Nós estamos modelando aqui alguns personagens bíblicos de segunda a sexta, a meio-dia e 7. Se você não assistiu os outros, tá lá no YouTube, canal Roger Brock também. O último ponto para nós orarmos, ele foi favorecido pela graça do rei. Aqui muda toda a história, meu amigo. Aqui muda toda a história. Sabe, você precisa entender que você é favorecido pela graça do rei. Tem algumas pessoas que usam a graça para desgraça, mas você pode usar a graça para potencializar aquilo que não dependeu de você. Igual eu te falei, talvez você foi até hoje um colecionador de traumas. Talvez até hoje você só colecionava derrota. É separação, é divórcio, é alguém que morreu, é condição financeira difícil, é não ter estudo, é ter uma deficiência física. Mas a partir de hoje eu quero te mostrar algo, que é a graça. Sabe, é a graça. É você ser favorecido pelo rei. Então a história conta que o rei Davi se lembrou, né, de Jonatas, que ele tinha uma aliança com Jonatas, e o rei Davi se lembrou dessa aliança que ele tinha, sabe? E Mefibosete, ele teve o acesso, foi o primeiro ponto que nós falamos, ele teve o acesso ao rei por causa desse favor, por causa dessa graça. Graça é isso. Não sei se você já viu, não, é de graça é isso, é um favor imerecido. Sabe? Então, se você passou por situações difíceis na sua vida, além de se capacitar, dependa do favor do rei. Dependa do favor de Deus, sabe? Então se aproprie, não se veja como um cão morto. Não se veja como alguém incapaz. Né? Não se veja como alguém que não vai dar em nada. Sabe? Como a gente do Goiás fala, não, esse gorô. Gorô é quando o ovo nem serve para comer, e nem vai dar pintinho. Então ele gorou. Então eu quero te dizer nesse momento. Talvez você está assistindo na live ao vivo, ou vai assistir no YouTube gravado. Você não gorou, meu amigo. Você não gorou. Depende de você e de Deus para mudar essa situação. De Deus você pode contar com o favor dele. E com você de se capacitar. Show de bola? Comenta aí alguma coisa que você aprende com essa história de Mefibosete. O que você aprende com essa história? Né? Então não tinha nada por seu mindset. Ele era miserável, o André falou. Exatamente. Então ele era uma pessoa, ele não tinha um mindset, uma mentalidade vencedora. E para você vencer, você precisa primeiro vencer aqui, ó. E a derrota também vem daqui. Então decida vencer no seu mindset. Decida a não ser um Mefibosete. É isso que nós aprendemos hoje, tá? E ficou claro, né? Todo dia vem um ponto forte no nosso compartilhar. E o ponto de hoje foi o favor do rei.
Dependa do favor do rei. Tá? Dependa do favor do rei. Talvez você está passando por momentos difíceis na sua vida. Dependa do favor do rei. Show de bola? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E que eu quero orar também para que realmente esse favor do rei seja liberado sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que a gente possa experimentar dias extraordinários na presença de Deus. Amém? Senhor, eu quero apresentar cada um que está nos assistindo. Que a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade esteja em nossa vida, esteja em nossa casa, esteja no nosso coração cada dia. Senhor, talvez nós temos aqui na live ou gravado no YouTube alguém assistindo que se identificou com Mefibosete, que realmente só é um colecionador de traumas, é uma pessoa que sempre desde criança teve momentos difíceis na vida, mas eu quero declarar, Senhor, o seu favor sobre essa pessoa. Eu quero declarar a sua graça, que esse ano ele possa experimentar, ela possa experimentar o seu favor, a sua graça, a graça do Rei, a graça que transborda sobre as nossas vidas, que realmente a gente possa mudar o nosso mindset, que a gente possa mudar qualquer situação que venha acontecer através do seu favor, através da sua graça, da sua bondade. E eu sei que grandes coisas estão por vir na nossa vida. Cada dia, Senhor, nós estamos aqui aprendendo nos minutos de sabedoria com o Roger Brock. Nós estamos aprendendo verdades extraordinárias que vêm da Tua Palavra. E nós queremos declarar, Senhor, que nós seremos apaixonados pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que essa semana seja extraordinária. Estou aqui com meu filhão. Dá um alô pro pessoal, filho. Oi, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Chegou várias coisas e já estão chegando nas lojas da Shopee. Ah, é? Qual que é o seu canal? Koala Games 10. Koala Games 10. Segue esse valente aí. Meu Deus. Então, um forte abraço. Até amanhã, terça-feira, nós estamos juntos. Um beijo no seu coração. E se você não assistiu as outras mensagens que nós já tivemos até algumas participações. E creio que semana que vem nós vamos ter mais algumas participações. Então, de segunda a sexta, 12h07, nós estamos aqui para compartilhar no Minutos de Sabedoria. Até mais e um beijo no seu coração.